Era uma tarde abafada no interior, o tipo de tarde em que o vento dorme e até os pássaros parecem preguiçosos. Pedro, um garotinho de 9 anos, passava o tempo brincando no porão da velha casa da avó. Entre caixas empoeiradas e móveis esquecidos, ele encontrou algo que chamava a atenção. Um armário antigo, de madeira escura, com o trinco enferrujado e um cheiro de coisa antiga. Quando abriu, uma leve baforada de poeira o fez tossir. No fundo do armário, entre tecidos rasgados e um espelho rachado, algo brilhou. Era uma moeda dourada, diferente de qualquer uma que ele já tinha visto. Não tinha o rosto de rei nem números, apenas um símbolo estranho como um sol com olhos. Pedro guardou a moeda no bolso. À noite, enquanto contava suas economias num potinho de vidro, teve uma ideia. Aproximou a moeda dourada de uma moeda comum de R$1. No instante em que as duas se tocaram, um clarão pequeno, quase invisível, surgiu. E, de repente, 10 moedas idênticas caíram sobre a mesa. Pedro arregalou os olhos. Tentou de novo e o mesmo aconteceu. 10 moedas viraram 100. 100 viraram 1000. Ele ficou eufórico, mas havia algo estranho. Ao procurar o pote onde as guardava, notou que ele estava vazio. No dia seguinte, ao voltar ao porão, algo o fez parar diante do armário. A porta estava entreaberta. Dentro dele, sobre o chão de madeira, havia moedas espalhadas por toda parte, exatamente as que haviam desaparecido. Nos dias seguintes, Pedro percebeu o padrão. Sempre que a moeda dourada multiplicava outras, as novas apareciam somente dentro daquele armário. Era como se o móvel fosse um cofre vivo, um portal de ouro. Empolgado, Pedro começou a testar os limites. Enchia o armário com moedas, fechava e esperava. Quando abria, o número delas havia se multiplicado por 10 outra vez. Ele começou a sonhar. Podia comprar brinquedos, uma bicicleta, até uma casa nova para a avó. Mas quanto mais moedas ele criava, mais pesado o ar do porão ficava. O som metálico das moedas se transformava num sussurro, como se o ouro falasse. À noite, Pedro ouvia passos vindo do porão e o som das moedas se movendo sozinhas. Certa madrugada, decidido a acabar com o medo, ele desceu as escadas. O armário estava aberto, e dentro dele, o brilho dourado era intenso, quase vivo. As moedas se moviam como ondas. No meio delas, Pedro viu o mesmo símbolo da moeda dourada, o sol com olhos, piscando. Uma voz rouca ecoou de dentro. 10 por 1. É o preço. Assustado, Pedro deixou cair a moeda dourada. Ela rolou até o armário, tocou o chão e sumiu no meio do ouro. As moedas começaram a se dissolver em pó dourado, o armário rangeu e se fechou com um estrondo. No dia seguinte, o porão estava vazio. Nenhuma moeda, nenhum sinal do armário. Apenas o chão manchado de ouro e uma marca redonda, como o desenho de um sol. Pedro nunca mais encontrou o armário, mas às vezes, quando o vento soprava do porão, ele jurava ouvir o som de moedas se multiplicando, como se o ouro ainda o chamasse para continuar a barganha. E desde então, sempre que via uma moeda brilhando demais no chão, ele desviava o olhar, com medo de descobrir o que mais o ouro poderia querer em troca. O tempo passou, e Pedro cresceu. Já não era mais o menino curioso do porão. Era agora um rapaz de 20 e poucos anos, morando com a avó numa casinha simples perdida no sertão do Ceará. O sol castigava o chão rachado e a seca já durava meses. A plantação tinha morrido, o poço quase seco, e a avó de Pedro andava fraca, com os olhos fundos e o coração cheio de fé. Certa tarde, quando o calor fazia o ar tremer, Pedro ouviu um trovão distante. O tipo de som que o sertanejo aprende a reconhecer como milagre. Só que não era chuva. O barulho vinha de dentro do barracão abandonado, atrás do curral velho. A madeira rangeu, o vento soprou quente e o som metálico ecoou de novo. Pedro gelou por dentro. Fazia anos que não pensava naquilo, mas o som era igual ao que ele ouvia no porão, quando menino. O som das moedas se mexendo sozinhas. Com o coração apertado, ele caminhou até o barracão. O chão de terra estava riscado de marcas estranhas, como se algo tivesse sido arrastado. E lá, coberto por um lençol poído, estava o mesmo armário antigo. Pedro sentiu o sangue gelar. Não pode ser, murmurou. Ele se ajoelhou, passou a mão pela madeira e percebeu o símbolo gravado. O sol com olhos, queimado no centro da porta. Aquilo nunca estivera lá antes. De repente, o vento cessou, o sertão ficou mudo.
Pedro empurrou a porta do armário, e o brilho dourado o cegou por um instante. Dentro, havia uma pilha enorme de moedas reluzindo como se o sol tivesse se escondido ali. No meio delas estava a moeda dourada original, intacta, brilhando como fogo. Pedro sentiu o peso da pobreza e da esperança lutando dentro dele. Ele podia usar o ouro para salvar a avó, cavar um poço, comprar gado, mudar de vida. Mas ele lembrava da voz. 10 por 1 é o preço. Mesmo assim, o desespero falou mais alto. Ele pegou a moeda dourada e a encostou numa moeda comum. Instantaneamente, o chão tremeu. As moedas começaram a se multiplicar, subindo pelas paredes do armário, caindo como chuva dourada. Mas dessa vez, algo era diferente. O brilho não parava. O ouro se espalhou pelo chão, cobriu os pés de Pedro, subiu até os joelhos. Ele tentou correr, mas as moedas grudavam como lama quente. Do fundo do armário, o símbolo do sol começou a girar, como um redemoinho de fogo. A voz voltou agora mais clara. O ouro é fome. E a fome cobra. Pedro gritou tentando soltar as pernas, mas o ouro o puxava. As moedas subiam pelo seu corpo, cobrindo-o como um manto. Ele viu a porta do armário se fechar lentamente, o som metálico ecoando pela casa. Naquela noite, o sertão ficou iluminado por um brilho dourado que vinha do barracão. A avó de Pedro correu até lá, mas encontrou apenas o velho armário trancado e o chão coberto de um fino pó de ouro. Nunca mais se viu Pedro, mas, às vezes, quando o sol se põe e o vento sopra quente, os vaqueiros juram ouvir o tilintar de moedas vindo do meio da caatinga e dizem que quem tenta abrir aquele armário acaba pagando o mesmo preço, 10 por 1, e o ouro no sertão continua brilhando, esperando o próximo que ousar tocá-lo. Anos se passaram desde o desaparecimento de Pedro. A velha casa de barro desabou com o tempo. O mato tomou conta do terreiro e o barracão onde o armário ficava foi engolido pela poeira do sertão. O povoado mais próximo, Serra do Meio, já tratava a história como lenda. O ouro do menino Pedro, diziam os mais velhos, cruzando o peito antes de falar o nome. Mas o sertão nunca esquece o que é dele. Num fim de tarde, quando o sol queimava laranja sobre o chão rachado, João Bento, neto de Pedro, voltava do rio com um balde d'água nas costas. Tinha 16 anos, olhos curiosos e o mesmo espírito inquieto do avô que nunca conheceu. Ao passar perto das ruínas do velho barracão, ouviu um som que fez seu corpo arrepiar, tilintar de metal. Deve ser algum bicho, pensou. Mas o som insistia, cadenciado, ritmado, como se alguém contasse moedas dentro da terra. Movido pela curiosidade, João cavou um pouco entre as pedras e a poeira. Logo, o metal frio bateu na pá, uma dobradiça de ferro antiga. Ele continuou cavando até surgir a ponta de algo coberto de terra. Quando limpou, o coração quase parou. Era o armário, ainda inteiro com a madeira ressecada e o mesmo símbolo, o sol com olhos, gravado no centro. João chamou a avó, mas ela, ao ver aquilo, empalideceu. — Ah, menino, não toca nisso. Esse armário levou teu avô embora. Mas João riu. — Vovó, isso é só um móvel velho. À noite, enquanto todos dormiam, a lua cheia iluminava o quintal. João saiu de fininho, levado por uma força que ele não sabia explicar. O armário o chamava. Ele sentia. Quando tocou a maçaneta, um estalo ecoou. A porta se abriu sozinha. Lá dentro, nenhuma moeda. Só uma pequena caixinha de madeira, e dentro dela uma única moeda dourada, reluzindo mesmo sem luz. Ele segurou a moeda e sentiu um arrepio. No verso, o mesmo símbolo do sol com olhos. No instante em que a girou entre os dedos, ouviu uma voz suave, quase como o vento entre os mandacaros. O ouro volta para quem o deseja. João largou a moeda, assustado. Mas ela rolou pelo chão e parou diante de uma moeda comum de 50 centavos, que ele usava para comprar pão na venda. Assim que se tocaram, 10 moedas surgiram. Os olhos do rapaz brilharam. A avó sempre dizia que o destino de um sertanejo era lutar contra a seca. Mas agora ele via outro destino, o de nunca mais passar fome. Nos dias seguintes, João começou a encher o armário de moedas, assim como o avô. O ouro se multiplicava, e o som metálico voltava a ecoar pelas noites. O povoado inteiro começou a notar um brilho estranho vindo da casa dos Bento. Mas o sertão tem olhos antigos, e certas riquezas ele não aceita. Na terceira noite de multiplicação,
o chão da casa estremeceu. O gado mugiu. Os cães uivaram e a lua pareceu tremer no céu. O armário começou a ranger, como se algo dentro dele quisesse sair. As moedas se agitavam e a voz do ouro voltou, desta vez mais clara, mais próxima. O ouro é promessa. E promessa tem preço. João tentou fechar o armário, mas as moedas começaram a jorrar como uma cachoeira, cobrindo o chão, subindo pelas paredes. Do centro do redemoinho dourado, uma figura começou a se formar. Um vulto feito de brilho, com olhos como brasas e o símbolo do sol queimando no peito. Tu és o sangue do primeiro que me chamou, disse a entidade com voz profunda. O ouro corre em teu destino. Agora ele corre em teu corpo. Antes que João pudesse reagir, as moedas o engoliram. O armário se fechou com um baque seco. Quando a avó correu, encontrou o chão coberto de ouro e uma única moeda dourada no meio. Nela, o símbolo do sol parecia chorar. Desde então, dizem que nas noites sem lua, o armário aparece em diferentes lugares do sertão, em casebres abandonados, galpões esquecidos, até em igrejinhas antigas. E quem o abre, escuta. Se você gostou desse conto, compartilhe o vídeo, curta e se inscreva neste humilde canal. Conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo. Vídeos de relatos reais e contos é aqui no O Relógio das 3.